E uma das alegrias no ministério que o Senhor nos concede, às vezes, é poder ter algum vínculo com os familiares, né? Batizar os filhos, o pastor já teve oportunidade. Né? Teve um professor meu que falou uma coisa que marcou meu coração. Há uma igreja que nunca muda de pastor. É a família do pastor. Então ele disse assim, você tem que cuidar da igreja, porque o Senhor, ouvimos agora no começo do ano, o bispo João Carlos, uma palavra assim muito bacana, que ele dizendo que às vezes Deus fala com ele assim, olha, veja bem como você cuida da minha noiva. Veja o que você está falando da minha noiva, né, da igreja. Então, se a família é a igreja primeira do pastor, então o Senhor está dizendo a mesma coisa. Mas o Senhor nos dá essa graça, né, de poder batizar os filhos, batizar familiares, de estar juntos nesse processo. Né? Servir ao Senhor é uma alegria, você concorda comigo? Amém? Se você está aqui, você entende que servir ao Senhor é uma alegria. Mas também você vai concordar comigo que há tempos em que nós começamos a perder a alegria de servir ao Senhor. Eu já passei vários vales desse tipo. Quem já passou aqui, pode pôr assim baixinho, não tem problema não. Não há uns tempos que você começa, parece que um trem mexe aqui por dentro, aqui você... Às vezes nem mexe mais. Que é o pior, você fica indiferente. Na vida pastoral a gente fala brincando que a gente põe no ponto morto, né? Deixa embora. Faz as coisas mecanicamente. É o pior que há. Tem um artista plástico muito conhecido, Megumi Uasa, irmão do falecido pastor Kei, que tive o privilégio de conhecê-lo, ter boas conversas com ele. E um dia encontrava mais nessas celebrações de morte, culto em memória, aniversários também de familiares dele, quando estávamos na Igreja do Bosque. Numa dessas ocasiões, sentado à mesa, ele virou para mim e disse assim, sabe qual a pior coisa do artista? Eu falei, perder a inspiração? Não vender as peças? Ele disse, não. A pior coisa do artista é quando ele tem que começar a copiar a si mesmo. Fazer a mesma peça várias vezes para poder vender. Ele disse, é a coisa mais horrível, você fazer a mesma peça que você fez. Se é no torno, vai lá, é só fazer, mas quando é feita individual, ele disse, é horrível, eu preciso fazer, porque uma peça minha que faz sucesso, ela tem valor, e quando alguém me encomenda, eu faço de novo e de novo. E aí eu fiquei pensando, vou fazer um paralelo para o pastor. Quando é que aí fica horrível? Quando a gente começa a se copiar, a gente perde a inspiração. A gente começa a não ouvir mais a voz de Deus. E começa a fazer as coisas num processo mecânico. Está alguém doente? Eu me copio. Eu sei que eu tenho que ir lá visitar. Eu tenho que orar por ele, eu me copio. Está alguém precisando de aconselhamento? Eu recebo. Eu falo as coisas me copiando. Eu perco a capacidade de discernir Deus me envolvendo naquilo que eu estou fazendo. E muitas vezes, irmãos, nós, humanamente falando, passamos isso. Podemos perder a alegria de servir ao Senhor. A alegria de vir ao culto, a alegria de andar com o Senhor. E, infelizmente, muitos sucumbem na fé. Para pensar um pouco aqui da sua igreja. Quantos você conhece que caminhou com você e não caminha mais? Quantos que começaram na fé com você e não estão mais? Muita gente, não é verdade? Dizem os estudiosos de estatística, se a igreja mantivesse só os filhos de seus membros, ou os membros que se convertem, a igreja seria muito maior do que é. Mas a igreja não é algo... A fé não é uma ciência exata. Não é nem PA, nem PG, né? Progressão aritmética, nem geométrica, para dizer que 2 geram 4, 4 geram
8, e aí vão indo, não é desse jeito. A cadeia, muitas vezes, ela quebra. E é um personagem na Bíblia muito conhecido, muito admirado, principalmente o pessoal do louvor. Asaf. Quem já leu alguma coisa sobre Asaf na Bíblia? Asaf era um líder dos levitas e escreveu alguns salmos. E é considerado assim, o pessoal gosta de louvor, eu sou levita, eu sou do louvor, tal. O pessoal gosta muito de falar de Asaf. Tem um músico Asaf aí, mas o Asaf da Bíblia. Não? Esse homem, ele passou um tempo, eu tentei localizar qual é o contexto histórico, se aconteceu algum problema com ele, e me parece que não tem um contexto histórico específico. Mas lá pelas tantas da vida dele, sei lá dá uns 5 minutos na vida de Asaf, e aí ele começa a entrar num processo em que ele chega a declarar que por muito pouco os seus pés não escorregaram e ele quase caiu. Ele diz, quanto a mim, quase tropecei e meus pés escorregaram de cair. O grande líder. Então, falando um levitazinho que carregava as coisas lá atrás, ou que fazia faxina no templo. Estamos falando de Asaf, que tem o seu importância e valor, tanto que alguns salmos dele estão registrados. Estou falando do salmo de número 73, abra sua Bíblia nele. Mas o foco aqui não é que Asaf quase caiu. Ainda bem que foi quase caiu. O foco aqui é que ele restaurou a alegria. Mas o Salmo 73 ele fala do processo em que quase levou Asaf a cair e do processo em que levou Asaf a se restaurar. E, obviamente, que o nosso desejo nessa manhã é que nós possamos focar e nos identificar com Asaf nesse quase, mas principalmente em restaurar a nossa alegria de servir ao Senhor. O que está acontecendo com Asaf? Ele começa no Salmo, no versículo 1, dizendo assim, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Uma observação importante que vários comentaristas fazem, Asaf não escreveu esse salmo na hora que ele estava no meio do furacão, não. Ele não escreveu quando ele estava naquelas coisas de ficar ali, eu não quero, não sei, eu estou esquisito, não estou com vontade. Mas o que você tem? Está com depressão? Vai procurar um médico. O que foi? Comeu algo que não gostou? O que você quer comer? O que você quer fazer? Quer passear? Não estava nesse momento. Asaf tinha superado. Passou a coisa. Então Asaf escreve. É como se ele estivesse escrevendo esse salmo. Os salmos são poéticos, como se ele fizesse. Algumas pessoas, fazendo propaganda do Cada Dia com Deus aqui, gostam de fazer, e faça isso. O pastor Joel é um exemplo, é dedicado na escrita. Passou por uma experiência, traduz ela em palavras. Para quê? Porque o devocionário precisa? Não, porque é um memorial para você. Para você lembrar que você esteve ali, e como a boa mão de Deus o tirou dali. Então, Asaf escreve esse salmo, depois que, obviamente, ele passou por essa situação. Então, a primeira coisa que aconteceu com Asaf, que o levou, ele diz assim, quase os meus pés escorregaram, quase que eu caí. Mas o que aconteceu com Asaf? A primeira coisa que o texto bíblico vai nos dizer, o versículo 3 até o versículo 12, é que Asaf, ele teve inveja dos ímpios. Ele teve inveja dos ímpios. Ele olhou mais para as coisas que estavam ao seu redor, para o mundo, do que para Deus. E ele diz assim, quanto a mim, quase tropecei, verso 3, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de suas prosperidades. Leva uma vida sem sofrimento, tem o corpo saudável e forte, são saradão, né?
não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problema com os demais. Parece que não tem problema nenhum. Ostentam orgulho com um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam, falam somente maldade, se orgulham, ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos do céu e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe, pergunta, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Veja como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Ele levava uma vida concentrada em servir ao Senhor. E, de repente, em alguma desse momento, que o texto não diz, não há um contexto histórico específico, sei lá eu se ele acordou mal-humorado, sei lá eu se era uma fase da vida de dificuldades, se era um desânimo, enfim, eu não sei, eu e você temos esse tempo e às vezes nós não sabemos por que é. Às vezes tem um motivo, sim. Às vezes é uma dificuldade muito grande, às vezes é um problema que está acontecendo, uma insatisfação que você não sabe explicar, às vezes é alguma coisa que está em você mesmo. Enfim, não importa. Mas o fato é que Asaf começou a olhar o seu entorno. E ele começou a pensar, ó, aquele cara lá, meu, safado, sem vergonha, vive na gandaia, rouba feito um condenado, safado, é bonitão. Os caras vivem lambendo o pé dele, as minas dão em cima dele, o cara faz e acontece, dinheiro jorra na mão dele, eu aqui, pô, que coisa. E parece que Deus não faz nada. Quem não pensou assim? Pô, Deus, eu sirvo o Senhor, eu ando em integridade na tua presença, eu me ferro todo, às vezes eu perco o negócio porque eu quero ser limpo diante do Senhor. E tem gente que não leva isso em conta e parece estar numa boa. Asaf começou a olhar mais os ímpios, começou a olhar mais as coisas do seu entorno. De vez em quando eu posso pregar a jovens e eu digo assim, cuidado quando a gente fala que o mundo é ruim. Eu fui do mundo, vivi com o pé lá no mundo, e bem no mundo. E de vez em quando eu fico lembrando e falo assim, até que era engraçadinho as coisas que a gente fazia. Às vezes pensa que é uma cilada. As coisas do mundo são muito atraentes, senão não levava as pessoas. Senão ninguém se desviava. Cuidado, dizer que o mundo é ruim. O mundo não satisfaz, não preenche aquilo que você precisamos. O melhor exemplo que eu gosto de dar é como um chiclete. Sabe aquele gostosão de morango? Strawberry, aquele bonitinho, assim, ó. Você põe na boca, é uma delícia, né? Depois de uma hora, o que gosto que ele tem? Nada. Aí você tem que fazer o quê? Abre o outro, põe na boca. Põe outro, põe outro, põe outro, põe outro, põe outro, põe outro. No mundo você faz isso aqui, não dá, 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 está ferrado. Não consegue voltar. Cuidado quando você começa a olhar demais as coisas que estão no seu entorno. Os caras que trabalham com você, seus colegas de escola, seus vizinhos, cuidado. Safado não tem Jesus, mas parece dar tudo certo para ele. Cuidado. Na sequência, ele vai um pouquinho mais a fundo. Ele diz assim, foi à toa que mantive o coração puro? Verso 13. Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Então assim, eu fiquei firme, Senhor, eu fui um cara íntegro, eu não entrei nessa vibe, eu não fiz essas porcarias. Eu não entrei em conchavo, eu não me envolvi com essas
coisas erradas, Deus. Eu fiz o que era certo, eu mantive o meu coração puro, eu tive integridade. Ele começou a olhar mais para ele mesmo. Deus, eu. E tirou o olhar de Deus. Primeiro, ele olhou mais o que está no entorno do que Deus. Segundo, ele olhou para ele mesmo. Coitadinho de mim. Quantas vezes você e eu não fazemos isso? Coitadinho de mim. Cuidado quando a gente começa a olhar demais para a gente. Tem um período, muitos anos atrás, foi lançado uma revista que se tornou um símbolo das gerações que vêm se seguindo. A revista se chamava Você S.A. E a partir aquela revista representava uma maneira de enxergar. Você faz a sua carreira. Você tem que saber que você é mais. Você é S.A., você é a sua empresa. Você está lá na empresa não é para dar dinheiro e lucro para aqueles caras. Você está gerenciando você mesmo. Você. Eu. E quando nós começamos a olhar mais para a gente do que para Deus, nós começamos a ter dificuldade. Será que está valendo a pena? Será? Será, Deus? A coisa prossegue, e no verso 16 ele chega num ponto mais profundo. Tentei compreender, porque prosperam. Que tarefa difícil. O terceiro passo para ele ter quase caído foi tentar compreender e achar explicações. Olhar mais para a razão do que para Deus. E aí ele começa a pensar, tenta entender. Espera aí, não faz sentido. Não. Teologia, eu li, eu estudei, eu pensei, eu li já, eu conheço a Bíblia, já li de cabo a rabo várias vezes. Eu prego, eu entendo, eu conheço Deus, eu explico Deus, eu sei. Aí não dá, não consigo, não tem razão. E tenta achar razão. Olha a ladeira abaixo que ele vai. Primeiro ele tira o olhar de Deus e olha as coisas ao seu redor. Nossa, tudo fora do caminho de Deus. Mas olha aquele cara, olha aquela moça, olha aquela família, olha esses caras, olha essa empresa. A minha pena para fazer um negócio que ele sem vergonha, eu sei que é safado e prospera. E não teme a Deus. E começa a avaliar. Depois ele olha para ele mesmo e diz assim, será que valeu a pena eu ficar íntegro e puro? Aí dá um trem nele e pensa assim, espera aí, calma, pensa direito. E aí ele entra em parafuso. Não faz sentido. Não tem como. Quase o pé dele se desviou. E ele quase foi ladeira abaixo. Mas acontece uma coisa interessante. Verso 17. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Por fim, depois de bastante tempo, então entrei no teu santuário. Ele buscou a presença de Deus. Na linguagem dessa época que o salmista está colocando, entrar no santuário, eu pedi para o pastor Joel, eu fui lá na igreja, falei, eu vou entrar lá na igreja, que é o santuário de Deus, vou lá no Santo dos Santos, onde o pastor Joel consagrou, e eu vou ficar ali, e vai resolver os meus problemas. Geograficamente a gente pensa. Mas o sentido de entrar no santuário, pensando na linguagem do Velho Testamento, o templo era onde a habitação de Deus. Numa linguagem, talvez a gente poderia traduzir, eu entrei na presença de Deus. Eu fui até Deus. Eu abri meu coração para Deus. E quando ele está descrevendo toda essa situação, como ele foi, e aí Deus, fala aí, cara. Qual é?
estou entendendo nada. Como é que nós saímos dessa? Não foi nessa atitude. Quando ele descreve tudo isso no Salmo, possivelmente ele falou, Deus, é o seguinte, eu comecei a olhar mais ao entorno. E a coisa começou a pegar para mim. Eu tive inveja, Deus. Não está certo. Olhei para mim mesmo e pensei assim, pô, eu faço tudo direitinho. E o que está valendo? Não está certo também, Deus. Aí eu comecei a matutar, teologia pura, eu sou bom nisso. Não fez sentido também, Deus. Então, Deus, eu me abro na tua presença. Vem de encontro a mim. Parece que nós, gênero humano, precisamos usar todas as fichas. A hora que não tem mais ficha, a gente trebucha no chão. Deus. Não foi um entrar no santuário arrogante. Fala, Deus. Fala que o teu servo ouve. Foi um olhar arrebentado no chão. Coração rasgado. Como diz o profeta Joel, rasgar não só as vestes, mas o coração. Ou como Ana diz que ela derramou o seu coração na presença do Senhor. Não é um encontro qualquer com o Senhor. E aí o que acontece? Quando ele olha para Deus, a primeira coisa que ele tem uma atitude de entendimento. Entendi, Deus. Nossa, parece que agora tudo faz sentido. Tu os puseste num caminho escorregadio, os fizeste cair do precipício para a destruição. Não está fazendo nada, Deus, mas agora ele entendeu que os caras estavam em rota de colisão. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Ele viu alguma coisa, aconteceu? Não, ele entendeu que era esse o destino de quem não teme ao Senhor. Se escapa nesse mundo. Por isso, irmãos, fazendo parênteses, por isso julgamento é padrão de justiça de Deus. Se não houvesse juízo final, Deus seria injusto com aqueles que acabam sofrendo injustiça nesse mundo e acaba sendo complacente com aqueles que cometem injustiça. Juízo significa equidade, significa que Deus é justo. Deus não tem medida de diferença. Fecha parênteses. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Primeiro ele percebeu, Deus, nossa, claro, é claro, o caminho dos ímpios é esse. Ele teve entendimento. Racional? Não, porque os caras estavam na boa. É lá dentro, ele percebeu. E ele continua. Num segundo momento, esse encontro com Deus conduz uma percepção dele mesmo. Verso 21. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante a seus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Ele entendeu, teve uma percepção dele mesmo, da sua atitude sem entendimento espiritual, da sua pobreza, da sua mediocridade diante de Deus. E ali, então, ele entende que só vale a pena se realmente puser toda confiança em Deus. Mas esse encontro conduz a mais uma coisa. Conduz a decisões e restaura a alegria em servir. Verso 27 e 28. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam.
Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Como é bom estar com o Senhor. Por que será que valeu a pena? Que valor tem ficar puro? Quanto a mim, como é bom estar perto do Senhor. Esse cara é bipolar, meu. Num salmo só ele sai do inferno, vai para o céu. Esse cara tem problema. Claro, quantos tempos dura esse salmo? Não sei. Quanto tempo dura a experiência dele? Um dia, uma semana, um mês, um ano? O salmo não diz. Queira Deus que fosse assim. Ele entrou na igreja e, uau! O fogo de Deus está aqui. Ardeu, já estou outro. Né? Nem sempre é assim, não é verdade? Se fosse assim, era uma beleza. Joel, vamos ter culto todo dia. Aí eu vou sair turbinado. Melhor, deixa a igreja aberta o tempo todo, você fica pregando o tempo todo lá, eu só vou lá e saio no fogo. Se fosse assim, era tão simples. Quanto tempo durou? Do verso 2 ao verso 27. Para escrever, talvez, pouco tempo ou muitas horas de reflexão e oração. Mas a experiência, quanto tempo durou? O Salmo não diz. Para alguns de nós, horas, dias, semanas, meses, anos. Quanto tempo? Às vezes é difícil. Para Israel foi 38 anos no deserto para aprender. Podia ter sido lá na saída mesmo. Mas levou mais 38. Eu não sei como que você está. Eu, às vezes, perco a alegria de servir ao Senhor. Às vezes, são períodos longos. Houve um período bem longo de vale na minha vida. Há períodos curtos. Há pequenas crises, há grandes crises. Independe do tempo. A receita para a gente entrar em crise é a mesma. Começamos a olhar mais o entorno, os problemas, as dificuldades, a impunidade é maior. A gente começa a olhar para a gente mesmo e falar assim, será que vale a pena, cara? Será que está valendo mesmo? Depois você tem um tempo de pensar e diz assim, não faz sentido. E para alguns não faz sentido, portanto, quero mais. Mas você não veio mais, você afastou. Sei lá, eu estou em outras. Estou vendo outras coisas aí. Estou muito ocupado. A hora que der eu vou. Alguns são mais sinceros. Cara, não quero mais saber não. Estou em outras. Não faz mais sentido. Receita da ladeira abaixo. Asaf, quase. E o que foi o diferencial? Ele é o ministro que conduziu o povo para a adoração, para a presença de Deus. E ele lembrou talvez da receita de bolo que ele dá para muita gente. Ele entrou na presença de Deus, ele teve um encontro com Deus. E aí, irmãos, houve essa mudança. Eu não sei o que você está passando, se é de um dia, uma semana, um mês, um ano, se faz tempo, se faz pouco tempo. Se você está como Asaf, está quase indo ladeira abaixo. Mas eu queria te dizer que hoje é um tempo de você entrar no santuário e ter esse encontro com Deus. Não sei se achei isso é por alguma música, você disse que ia ver uma música, ou se não, pode cantar essa música. A nossa Asaf vai ministrar. Mas eu queria te dizer, hoje o Senhor quer ter um encontro com você. Amém? Rasga o teu coração. Algumas pessoas oram assim, Senhor, aumenta a tua presença aqui. Dá para aumentar a presença de alguém que toma todos os espaços e está em todos os lugares ao mesmo tempo, é Senhor de tudo e sustenta tudo? Dá para aumentar? Ele é tudo, em todos, não dá para aumentar. Então, quando a gente diz aumenta, Senhor, a tua presença, é o que eu estou te dizendo.
abre o meu coração para mim perceber melhor a tua presença, para mim usufruir melhor da tua presença. Então o convite do Senhor é: abre seu coração. Rasga, não as vestes, mas o coração. O Senhor quer restaurar na sua vida a alegria de servir. Não servir o pastor, não servir a diretoria, não a Igreja Hollins, servir ao Senhor. A Igreja Hollins, esse ministério, é a circunstância que nós estamos, nós servimos ao Senhor. Não que não seja importante. O Senhor quer restaurar isso, amém? Vamos ser